Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais essa aula. Hoje vamos falar sobre os cuidados básicos que devemos ter com as orquídeas. Com certeza você já aprendeu muita coisa do que eu vou falar aqui, porque afinal essa aula é basicamente um resumo do que nós aprendemos até o momento. Só que agora de forma bem mais sintetizada, eu diria assim que são os passos que você deve seguir para que a sua orquídea floresça e para que ela sempre esteja saudável. Então, se você tiver alguma dúvida ainda sobre esse assunto ou sobre outros assuntos, você anote e lá no nosso grupo você pode estar postando que eu estarei respondendo. Agora nós vamos seguir então os passos que devemos ter para que as nossas orquídeas elas se desenvolvam muito bem. Todos os anos, milhares de pessoas acabam perdendo orquídeas por não saber cultivar direito. Muitas vezes pecam em coisas simples, como por exemplo a rega no que plantam, né? Ou ainda aonde colocam as suas plantas. Esse vídeo ele vai ajudar vocês a conseguirem identificar os melhores locais de colocar a planta, identificar no que plantar, né, aonde plantar, né, e também, além de estar ensinando vocês outras coisas importantes que vocês já aprenderam nas outras aulas, mas que eu acho super importante estar frisando para que vocês consigam realmente ter sucesso no cultivo de suas orquídeas. Então, o primeiro passo que nós vamos ter que levar em consideração sobre os cuidados básicos das orquídeas é o local. Eu tenho um espaço, mas esse espaço ele é ideal para as minhas orquídeas? Será que realmente ele vai fornecer as necessidades que a minha orquídea necessita? Eu moro num apartamento, eu moro numa casa pequena, né? Eu moro num local onde não tem uma boa iluminação, então você tem que basicamente identificar o que local você possui. Se é o seu apartamento, né, ele vai receber luz que horário? Para que eu tenha quais orquídeas? Orquídeas que vão necessitar de mais ou menos luminosidade. Se o espaço que eu moro é um espaço que pega bastante luz, eu vou precisar colocar um sombrite em cima das minhas plantas para que não queime as folhas. Então, o local é uma coisa importante, né? Locais onde recebe mais luminosidade precisam ter sombrite em cima. Locais onde recebe pouca luz, eu vou precisar adaptar. Aí a questão é quais plantas eu vou cultivar, né? Quais tipos de orquídeas que se adaptam a pouca luminosidade. E lembrando, né, nós precisamos entender, claridade e luminosidade são duas coisas diferentes. A claridade é aquela luz que entra de fora para dentro da nossa casa. Então o sol, ele bate lá fora e a partir disso nós vamos ter o reflexo dessa luminosidade lá fora, dentro do nosso apartamento, dentro da nossa varanda ou dentro do nosso espaço. Já a luminosidade é a luz que entra de forma indireta, né, ou direta muitas vezes, é a quantidade de luz que vai entrar dentro do nosso espaço, seja ela filtrada pelas folhas das árvores ou por um sombrite, mas é a luz que vai entrar naquele espaço, tá? Então, para você cultivar orquídeas, você precisa de luminosidade, que a gente vai falar mais à frente. Esse teu espaço, ele precisa ter um ambiente onde tenha luz, né? Não claridade, precisa ter luz. E essa luz não pode ser artificial, ela não pode ser uma luz, por exemplo, de uma lâmpada. Ela tem que ser uma luz diretamente vinda do sol, tá bom? Então, essa é a primeira questão. Outra questão, o seu espaço. É um espaço de boa ventilação, de bom arejamento, né? Fornece a umidade e também fornece a ventilação adequada para que você tenha orquídeas, né? Então tem que planejar isso. Quando você pensa em ter orquídeas, você tem que pensar no conjunto. São plantas muito fáceis de serem cultivadas, só que assim como todas as plantas, elas precisam, né, de algumas coisas. Elas possuem algumas necessidades básicas, algumas exigências básicas. E o local, né, vai ser uma coisa importante a ser levada em consideração para que você tenha sucesso no cultivo das suas orquídeas, certo? O segundo ponto
é a questão do cultivo. No que nós vamos cultivar essas orquídeas? Vaso de plástico, vaso de barro ou cachepô, tronquinho, tá? Então você precisa ver o local. Se o local é muito úmido, o ideal é que você cultive em vaso de barro as suas orquídeas, grande parte delas, pelo menos as epífitas. Se o seu local é pouco úmido, um vaso de plástico se adapta melhor. E aí você vai ter que ir adequando, né? Se for, como eu falei, úmido demais, você ainda pode ter outras opções. Cultivar em cachepô, cultivar em tronquinhos. Se não for tão úmido, mas você tem a possibilidade de estar regando corriqueiramente, diariamente, né, você também pode utilizar esses materiais de boa drenagem. Já se você não tem tanto tempo, né, para você estar regando, o vaso de barro, o vaso de plástico sai como uma das melhores opções, porque ele consegue reter mais tempo água, ele consegue ficar mais tempo com o substrato úmido, tá? Outra coisa importante que devemos levar em consideração é o substrato. Por que o substrato, gente? Orquídea, muita gente pensa que o substrato é a fonte de alimento dela. Na verdade, não. O substrato só tem uma função básica, que é manter a orquídea fixa no vaso, né? É para isso que serve o substrato. Ah, ele fornece nutrientes? Fornece, né? Conforme ele vai se biodegradando, ele pode fornecer alguns, né, macros e micronutrientes, sim, mas em pequenas quantidades. Porque a função básica do substrato é fornecer arejamento para as raízes, que as raízes fiquem arejadas, fiquem ventiladas. As raízes não podem ficar sufocadas. Então, né, você deve fornecer um substrato de boa qualidade, um substrato que não esfarela, que não apodreça rapidamente, que não junte muita umidade, né, para que a sua orquídea se desenvolva bem. Substrato, às vezes, eu vou lá na floresta, né, vou pegar aquele pedaço de pau podre, vou pegar aquelas folhas e vou colocar no meu vaso. O que vai acontecer? Esse material vai se biodegradar rapidamente, vai fornecer, né, toxinas para as raízes, né, além de liberar muita umidade e ser propícia a fungo. O que vai acontecer com a sua orquídea? Poucos dias vai estar com as raízes podres, vai perder a planta. Então invista em um substrato de qualidade, em uma casca de pinos boa, né, uma pedra brita, né, um carvão. Isso são todos materiais fáceis de serem encontrados e que têm um baixo custo. Né? Não são produtos caros. Então, se você às vezes investiu 50, 60 reais, o que custa investir mais 10, 15 reais em um substrato que vai dar para vários vasos, certo? Lembrando, o substrato ele tem que ser poroso para a grande maioria das orquídeas. Para a grande maioria das orquídeas tem que ser um substrato que você, né, consiga controlar a umidade, tá? As orquídeas, lembrando que a maioria delas são orquídeas epífitas. Aquelas orquídeas terrestres, você até pode cultivar ela em um substrato diferenciado, que, né, é o caso das Cymbidiums, por exemplo, as Phaeos, né, que podem ser cultivadas em matéria orgânica vegetal. Então, neste caso, você pode estar colocando um substrato mais compacto. Por isso que é importante, muitas vezes, conhecer o tipo de orquídea que você tem para saber se ela é rupícola, gosta de rochas, epífita, gosta de troncos de árvores, ou, né, terrestre, se ela gosta de se fixar num substrato mais parecido com a terra, né? Então, é importante a gente levar em consideração, então, o tipo de substrato. Sempre o substrato de qualidade vai garantir que a sua orquídea se desenvolva bem. Outra coisa importante, já agregando o substrato e ao plantio, a orquídea nunca pode estar enterrada no substrato, gente. Não enterra a orquídea no substrato. A orquídea ela deve estar sempre com o rizoma acima da borda do vaso ou na borda do vaso. Vejam essa orquídea que eu comprei aqui, ó. Essa orquídea recém-comprada, vejam que ela está com o rizoma enterrado. Isso é errado, gente.
O pessoal dos orquidários comerciais, eles fazem isso e mandam para nós. Nós tentamos adaptar em nosso cultivo, né, esse modelo e não dá certo. O que vai acontecer? Né? Essa planta rapidamente vai apodrecer raízes e rizoma, né, fornecendo então doenças, pragas para os pseudos bulbos e folhas. Vejam que a planta, olha só, o que ela está fazendo? Ela está saindo, né, do substrato, porque ela não gostou. Então, isso é uma coisa errada. Sempre cultivar o rizoma, né, essa parte que eu estou mostrando aqui para vocês, sempre cultivar essa parte acima do nível do substrato, tá? Como eu já mostrei em outros vídeos, tá bom? Outra coisa importante que devemos levar em consideração que são os 4 pontos do clima, né? Com relação ao clima, nós devemos levar em consideração a luminosidade. Orquídeas, a grande maioria delas precisam de luz do sol. Algumas podem ser cultivadas a sol pleno, outras podem ser cultivadas a sombrite 70% a 80%. Um sombrite que capta a grande maioria dos raios solares. Outras orquídeas, elas precisam de muito pouca luminosidade, como por exemplo as Phalaenophyses. As Phalaenophyses, elas precisam de muito pouca luminosidade para que elas se desenvolvam. As Cattleyas já necessitam, né, de média a alta luminosidade. As Vandas precisam de alta luminosidade em relação às demais orquídeas. Outra questão com relação ao clima, a questão da ventilação. A sua região é uma região que venta bastante, é pouco, né, o ar é mais parado, é mais abafado. Então, quando você vai criar o espaço, vai estabelecer um espaço para cultivar as suas orquídeas, você deve levar em consideração a ventilação. Um local onde é muito abafado vai fornecer, né, um ambiente inadequado para as orquídeas, embora elas gostem onde tenha uma boa umidade do ar, né, o ambiente abafado também é propício a doenças e pragas, né? Então vai proliferar fungos, bactérias, cochonilhas e outras pragas de modo geral, né, que acabam atacando as nossas orquídeas e prejudicando. Então, fornecer ventilação. Se o seu espaço ele não conta com uma boa ventilação, você precisa adaptar, criar um ambiente onde entre o ar e saia o ar, tá? Então você precisa fazer com que esse ambiente ele tenha circulação de ar. Uma boa técnica é, logicamente, o que os orquidários comerciais fazem, que é colocar ventilador. Isso já garante uma boa ventilação, né, dentro do seu espaço, dentro do seu orquidário. Levando em consideração o tamanho também do espaço, é preciso que a gente se adapte a isso, tá bom? Outra coisa ainda relacionada ao clima é a questão da umidade. A umidade do clima, se for baixa, você precisa aumentar. Se for alta, você precisa adaptar a diminuir, né? Então, como que você faz? Se a umidade do ambiente ela é muito baixa, você precisa, nas horas mais quentes do dia, regar o chão, regar as paredes, regar o teto, né, do seu ambiente para que forneça mais umidade. Se acaso for muito alta a umidade, você deve garantir que entre, né, ar para que a umidade diminua, tá? Então, umidade ambiente, ela deve ficar em torno de 50 a 70, 80% de modo geral para a grande maioria das orquídeas. Mas algumas espécies, né, existem orquídeas que são, né, de áreas mais áridas, né, que não precisam de tanta umidade. E aí você vai ter que adequar os ambientes, colocar essa orquídea num local onde você regue menos, colocar essa orquídea num local onde tenha mais ventilação e assim vice-versa com aquelas que necessitam de mais umidade, colocar elas em locais onde elas consigam ter, né, um ambiente mais úmido, tá bom? Para a gente finalizar a questão do clima, é a questão da temperatura. A maioria das orquídeas, elas são de regiões tropicais e equatoriais, então elas precisam de temperaturas mais altas, temperaturas que fiquem entre os 18 até os 27, 28 graus, 30 graus aproximadamente. Acima de 30 graus, algumas orquídeas vegetam em determinados ambientes, onde passam essas temperaturas, mas não é ideal que no seu espaço as temperaturas, né, passem muito de 30 graus. Né? Aqui no meu orquidário, por exemplo, as temperaturas em alguns momentos chegam até 33, 35 graus. O que a gente precisa fazer? Garantir que, né, a ventilação, né, diminua a temperatura,
temperatura. A temperatura é uma coisa muito importante. Em locais mais frios, onde as temperaturas elas chegam próximos a 0 graus, a 5 graus ou até mesmo a graus negativos, você precisa também tomar cuidado, porque grande maioria das orquídeas elas não suportam temperaturas abaixo de 10 graus, né? Temperaturas que caem abaixo de 10 graus podem possibilitar queimaduras ou as plantas entram em dormência. Assim como outras, como cimbídeos e dendróbions, né, precisam de temperaturas mais baixas para que floresçam. Então, por isso, conhecer a espécie, né? As catleias, de modo geral, elas não gostam de temperaturas baixas, as vandas, elas não gostam de temperaturas baixas, e tem, né, no caso, os dendróbion, os cimbídeos, que a grande parte deles, uma grande parte deles, gostam de temperaturas baixas para que eles consigam ter uma floração mais bonita no período correto da sua emissão de floração, tá? A questão da rega, né? Muita gente associa a rega com a umidade, né? Pode até estar associado, mas a rega é aquela água que a gente joga direto nos vasos, tá? Não é a rega não é você molhar o chão, a rega é você molhar o vaso, o substrato, molhar a planta que está no tronquinho, molhar a vanda que está aérea. Então isso é a rega, né? Você molhar diretamente a planta. Quando que você deve fazer isso? Sempre que a planta estiver com o substrato seco. No caso de tronquinhos, você pode, né, regar mais vezes. No caso de vaso, você deve sempre olhar a questão do substrato. O dedinho é uma das melhores formas de você analisar se o substrato está seco. Lembrando, né, que vasos de plásticos retêm mais umidade interna, vasos de barro retêm menos umidade. Então, você deve tomar esse cuidado, porque muita gente não padroniza o tipo de cultivo, e é difícil mesmo. Eu mesmo aqui no meu orquidário, né, eu tenho orquídeas plantadas em vaso de barro, vaso de plástico, então eu tenho que tomar esse cuidado, tenho que saber dosar. Se eu regar de forma padrão as orquídeas que estão em vaso de barro, em vaso de plástico, pode acontecer que uma ou outra acabe perecendo por causa dessa padronização. Então eu sempre tenho que levar em consideração, né, quando for molhar algumas, não molhar outras, né, e assim por diante. Sempre levando em consideração se o vaso está seco, né, ou melhor, se o substrato está seco, para que eu possa molhar novamente. Substrato úmido não precisa molhar, gente. Não adianta você colocar água, porque não vai ter funcionalidade nenhuma. Você vai acabar fazendo com que as raízes apodreçam e, consequentemente, a planta venha a definhar, né, futuramente, tá? Então, cuidar a questão da rega. Rega somente quando há necessidade. Lembrando, vandas, por exemplo, né, que não tem substrato, você deve regar 2, 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia, sempre que as raízes estiverem esbranquiçadas. Catleias, né, 1, 2 regas durante o dia já é suficiente. Isso vai depender do que material elas estão plantadas, né? A sua região, como é o clima, em dias muito chuvosos, né, você evitar molhar, por exemplo, antes, né, de um temporal, coisas assim, que vai ter dias e dias chuvosos. Então tem que sempre tomar cuidado com a questão da rega, porque rega em excesso acaba consequentemente matando a planta, assim como a falta de rega causa a desidratação. Mas nesse caso é sempre melhor pecar por menos do que por excesso. Agora a gente vai falar um pouco sobre a adubação. A adubação para as orquídeas deve ser balanceada, então é uma coisa importante. Assim como a sua alimentação para você ficar saudável deve ser bem balanceada, as orquídeas elas também necessitam dessa adubação balanceada, né? É aquela questão, sempre adubar mais vezes em menos quantidades, né? Sempre doses homeopáticas adubando ali mais vezes. Mais vezes, o que eu digo? 1 vez por semana é o suficiente para você, né, fazer a adubação. Mais que isso não tem necessidade, a menos que você utilize em adubos complementares. Por exemplo, utilizei adubos ricos em macronutrientes.
nessa semana eu utilizei na segunda-feira adubos ricos em macronutrientes. Lá no final da semana eu posso utilizar adubos ricos em micronutrientes, tá? Então eu posso fazer esse balanceamento, essa organização, mas nunca aplica demais, nunca utilize demais adubos em suas orquídeas, porque vai fazer com que ela super se desenvolva, cresça demais e consequentemente acabe tendo problemas, né, em questão de desenvolvimento futuramente, tá? Assim como a falta de nutrientes também pode causar uma estagnação no desenvolvimento da planta. Tem gente que diz, eu nunca adubo e minha planta se desenvolve bem, né? Tem essa possibilidade sim, né? Tem plantas que conseguem, né, retirar da atmosfera ou do substrato o que elas necessitam, mas é aquela questão, né? Você corre um risco. Se você perder uma floração um ano, né, consequentemente você perdeu, né, o objetivo da planta, que é você ter, né, aquela floração bonita para você poder mostrar. Claro que a planta também é bonita, mas acredito que a maioria das pessoas cultivam pensando numa floração, em algo bacana para mostrar para alguém, olha que floração bonita que a gente teve, né, e assim por diante. Então, se fizer uma adubação controlada, homeopática, sempre adubando com macros e micronutrientes, você nunca vai ter folhas amarelas, nunca vai ter pseudos bulbos tortos, você nunca vai ter problema com raízes, né? Você sempre vai ter uma boa floração, consequentemente a tua orquídea ela vai retribuir todo aquele cuidado que você tem com ela, tá? E por fim, a questão da prevenção. Uma coisa muito importante, né? Prevenir é melhor do que remediar. É sempre aquele bordão, né? Porque a prevenção garante que problemas futuros aconteçam. Por exemplo, né, se eu utilizo fungicidas e também inseticidas em minhas orquídeas, eu dificilmente vou ter problemas com cochonilhas e com fungos e bactérias. Né? Por quê? Porque eu estou fazendo a prevenção. Né? Tem pessoas que preferem remediar, né? Ou seja, deixar que aconteça a doença primeiro para depois fazer o tratamento. Eu já digo assim, que é melhor prevenir, né, do que você estar remediando. Existe uma série de produtos que não são produtos agrotóxicos, né, que não fazem mal à saúde, não fazem mal às plantas, que podem ser utilizados como forma de prevenção, como por exemplo o óleo NIM, a cauda bordolesa, que é um produto muito utilizado como fungicida nas horticulturas e que não fazem mal nem à planta nem à pessoa, né? Só se você fizer uma ingestão em grande quantidade, mas nesse caso não vai ter problema nenhum, nem é necessário todo aquele cuidado em questão de passar, né? Você, claro, né, utiliza uma luva, uma proteção para respiração, mas não tem todo aquele cuidado igual aos agrotóxicos. Claro que também tem pessoas que preferem utilizar agrotóxicos, né, venenos de modo geral, como produtos de prevenção. Eu aqui utilizo alguns porque aqui, né, tem problemas com fungos, né, como o meu orquidário é coberto, então a umidade do ar sempre é um pouco mais alta e também é um pouco mais quente, mesmo tendo uma ventilação. Então sempre utilizo fungicidas, principalmente para passar no chão, nas bancadas, para evitar com que aconteça podridão negras ou outras doenças fúngicas nas folhas, pseudos bulbos, certo? Então, é necessário que a gente faça a prevenção. A prevenção garante que você não perca uma planta de 50, de 100, de 200, de R$1.000. Então, essa questão é muito importante. Levar sempre em consideração a prevenção para que você nunca tenha problemas futuros com as suas orquídeas. E não tenha, consequentemente, né, percas. Porque as percas, né, levam as pessoas, a grande maioria das pessoas, a desistirem do cultivo das orquídeas. Dizer que as orquídeas são plantas chatas de cultivar. Isso tudo é mentira, gente. As orquídeas são super fáceis de cultivar, né? São super simples, muito fáceis, né, de serem cultivadas em a grande maioria dos ambientes. Basta a gente seguir esses passos que eu elenquei aqui para vocês, né, e que estou levando em consideração. Acredito que se qualquer pessoa, qualquer especialista que você for consultar, né, você vai ter esses pontos como
né, pontos primordiais a um bom cultivo, né, de plantas, tá? Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau!